Hello everyone, this is the city of Calgary, where there was a small invitation from LinkedIn that there is a job available and this is a job fair. It's closed. If you're not registered at this point, you're not getting in. So if you registered in the last hour or so, there's still an opportunity. However, the doors are going to close at 1 p.m. I think it's going to be hard for everyone. If all these people are unemployed, I think the unemployment rate in Canada is too high. So I think the government should look into it. I think this has been happening from last 2 years since the immigration by the government of Canada raised so much. So government should look into it and provide people with the jobs. This is very scary. Everybody's looking for jobs. No job. It's too complicated. Like, this thing is happening right now, like, not just for the immigrants, and a lot of people are not saying it online. People don't want to talk about it. This is not just maybe because I'm from another country or another. Even the real Canadians are looking for job. Like, real Canadians are looking for job. Like, they are complaining. I was almost getting a job before coming in. I did the first level, second level interview. Unfortunately, I was interviewing with somebody else that was already in the city where the job was, so they picked the person over me, and that was the feedback I was given. Como viste há pouco nas imagens, mesmo sendo um país de primeiro mundo, no Canadá também há desemprego. E para teres uma noção mais clara, a taxa de desemprego atual do Canadá tem uma tendência crescente, situa-se nos 5,8%, e é relativamente alta para economias como esta. Como consequência, a prioridade do governo nesse preciso momento é de viabilizar empregos para os cidadãos canadenses, bem como os imigrantes que vivem aqui no Canadá numa base permanente. Você quer saber quais são as tuas chances de conseguires emprego aqui no Canadá como um estrangeiro que não mora no Canadá, ou seja, estás no teu país a mandar candidaturas para teres emprego aqui no Canadá neste preciso momento? Então estás no vídeo certo, porque neste vídeo eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre o estado atual do mercado de trabalho aqui no Canadá. E se ficares até ao final, eu vou te dar dicas valiosas que vão te ajudar a tomar decisões assertivas e econômicas nesse teu processo rumo ao Canadá. Meu nome é Edgar e este é o Sim Canadá. Bora! Olá pessoal, olá minha gente, olá futuros vizinhos, sejam bem-vindos a mais um vídeo inédito aqui do nosso canal Sim Canadá. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve para não perderes nenhuma novidade. Meu nome é Edgar Paulo, vivo na cidade de Toronto, província de Ontário, aqui no Canadá com a minha família. E neste canal eu te conto tudo o que você precisa saber sobre o Canadá, desde imigração, família, custo de vida, de formas que ao decidires começar essa jornada rumo ao Canadá, tu possas tomar decisões factuais e assertivas. É por isso que nós estamos aqui comprometidos com a verdade e com informação fidedigna. Só te peço um favor, nada de que eu falo aqui deve ser utilizado como verdade suprema. Faça sempre a tua pesquisa individual, porque afinal de contas, eu não sou um consultor de imigração. Procure sempre fazer a tua pesquisa e não se baseie simplesmente no que eu falo aqui. Sem mais delongas, vamos ao nosso vídeo de hoje. Bora! Olá futuros vizinhos, hoje vamos falar sobre trabalho no Canadá. Tem muita gente a me perguntar: Edgar, quero vir trabalhar, quero vir como trabalhador, quero tratar visto de trabalho, como é que funciona? São perguntas legítimas, o que me leva a dizer que a ideia de imigrar, a ideia de trabalhar num determinado país deve te fazer procurar saber e entender como funciona e como é o atual estado do mercado de trabalho, o mercado de emprego desse tal país. Antes mesmo de começarmos com o nosso vídeo, só tenho duas notas importantes a deixar. Primeiro, este vídeo não é
é para te desencorajar, você que quer vir aqui no Canadá trabalhar, mas para fazer o oposto disso, que é te motivar e te dar factos de como o mercado de trabalho aqui funciona. Segundo, este vídeo aqui não é para desfazer todas as pesquisas que já fizeste até hoje. Esse vídeo não é para contrapor qualquer uma outra opinião que você ouviu aqui na internet e no YouTube, mas esse vídeo é para te trazer factos. Esse vídeo é para te dar a realidade no terreno. Antes mesmo de fazer esse vídeo, eu fiz pesquisas, liguei para amigos lusófonos africanos que trabalham noutras províncias. Por isso preparei esse vídeo para vos dar um outro parecer, que mesmo sendo factual, as pessoas não querem falar, as pessoas não veem isso online. E sobre o Canadá eu tenho que dizer que há trabalho, há muito emprego aqui no Canadá para pessoas que realmente querem trabalhar. Mas antes precisas saber o seguinte e conhecer os empregadores e as políticas de trabalho aqui desse país. E vou começar com o primeiro facto sobre o mercado de trabalho aqui no Canadá, ok? A Lei Geral do Trabalho aqui do Canadá diz que todo e qualquer empregador que quiser contratar um estrangeiro que não mora aqui no Canadá e nem tem autorização legal para trabalhar no Canadá, deve primeiro provar ao governo que sondou todo o mercado de trabalho local e não encontrou um candidato perfeito para suprir a vaga em carência. E é por isso que está a contratar um estrangeiro que não vive no Canadá. O empregador engaja o governo dá aprovação, só depois é que o empregador pode fazer a oferta de trabalho. E esta oferta de trabalho é normalmente feita com uma certificação chamada LMIA. É assim que se diz em inglês e significa Labor Market Impact Assessment. Esse certificado mostra que o empregador fez tudo para contratar alguém aqui no Canadá, mas infelizmente achou carência de mão de obra qualificada para tal função. E daí ele faz a oferta de trabalho, dá esse certificado no candidato e o candidato posteriormente vai aos serviços de imigração para aquisição do visto de trabalho, mesmo estando no seu país de origem. E com isso dito, a pergunta mais óbvia a se fazer é a seguinte: é fácil conseguir uma oferta de trabalho com a certificação LMIA? Vamos a isso. Meus amigos, meus inscritos, meus futuros vizinhos, infelizmente não. Vão te falar que tem emprego fácil aqui no Canadá. Muitas das vezes vão te vender sonhos vazios, vão até dizer que tem trabalhos grátis aqui no Canadá. Pensa só, existe alguma coisa grátis nesse mundo? Meus amigos, meus inscritos do coração, verdade seja dita, não existe nada grátis e fácil aqui no Canadá. Vocês viram as filas nas imagens anteriores que eu passei aqui. Está difícil em todo o mundo e aqui no Canadá também está difícil. Obviamente, dificuldades não são impossibilidades, mas não é fácil e é por isso que nós estamos aqui para vos informar. Os empregadores canadenses dificilmente dão ofertas de trabalho com a certificação LMIA para estrangeiros que vivem fora do Canadá pelas seguintes razões. A primeira razão é que a certificação LMIA é solicitada ao governo pelo empregador para cada trabalhador estrangeiro e custa $1.000 canadenses para cada trabalhador a ser empregado. Ao solicitar o LMIA ao governo, a empresa terá que cumprir uma lista de requisitos exaustivos, o que associa este processo de aquisição desse certificado a um processo burocrático que muitas empresas não querem se colocar. Normalmente as empresas só se dão ao trabalho e primam por esta via se o candidato a ser contratado é expert, é super qualificado na área em necessidade. Normalmente esse candidato vai ter que ter uma experiência internacional para comprovar. A segunda razão, algumas empresas evitam fazer a solicitação da certificação LMIA para não abrirem precedentes com o governo, pois as empresas que fazem esse pedido devem ser empresas líderes em termos de compliance, em termos de conformidade. Em outras palavras, deve ser uma empresa retíssima, porque ao fazeres essa solicitação ao governo, o governo vai entrar na empresa, vai fazer a avaliação se a empresa realmente tem a capacidade de contratar um cidadão estrangeiro, vai olhar nas finanças, vai olhar em todas as áreas departamentais dessa empresa. Muitas empresas não se sentem confortáveis em dar essa abertura ao governo, porque muitas das vezes o governo faz uma auditoria da cabeça aos pés da empresa e por isso muitas empresas acham que ao fazerem isso é mesmo que darem tiro no próprio pé. Por isso evitam contratar estrangeiros que não moram no Canadá e contratam cidadãos locais. A terceira e última razão é que para ter o LMIA do governo, as empresas não têm simplesmente que provar que há carência de mão de obra qualificada para uma determinada função na sua empresa e daí a contratação externa
governo a contratação de estrangeiros, mas também deverão demonstrar junto ao governo um plano de ação para evitar que no futuro eles tenham que contratar cidadãos estrangeiros que não moram no Canadá. E esse plano inclui treinamento e capacitação a cidadãos locais para que no futuro eles tenham mesmo que contratar daqui do Canadá. E esse plano tem que ter métricas específicas, do tipo, estamos a contratar alguém que não mora aqui no Canadá, um estrangeiro, porque há carência aqui no mercado. Mas, nos próximos 2 anos, nós vamos dar treinamentos, vamos ensinar canadenses, vamos ensinar imigrantes que moram aqui no Canadá todas essas funções para que no futuro não tenhamos que contratar fora do Canadá. E é por essas razões que muitos empregadores decidem não fazer isso. Muitos empregadores decidem mesmo contratar aqui alguém local, dar o treinamento básico, alguém que na próxima semana, no próximo mês, tenha a possibilidade de começar o trabalho, do que se colocar nessa burocracia, nesse corre-corre todo com o governo. Não quero dizer que não há empresas que fazem isso, porém as empresas em normas procuram contratar alguém que já está aqui no Canadá, ao invés de alguém que está a mandar CV. Vocês viram as filas, não é? Faz mais sentido atender quem está lá fora do que quem está no outro lado do continente. Veja, até agora todos os pormenores que eu já dei são pormenores relacionados ao empregador. Suponhamos então que, apesar desses todos os impasses que as empresas têm para terem que contratar alguém e dar uma oferta de trabalho LMIA, tu consigas essa tal bendita oferta. Quais são os passos seguintes a serem tomados? Olha, em primeiro lugar eu gostaria de te parabenizar. Normalmente em 10.000 candidatos só um consegue essa oferta de trabalho, principalmente quando você é africano, quando você vem de África. Olha, se conseguires uma oferta de trabalho LMIA hoje, os próximos passos seriam pegares a oferta de trabalho oficial, pegares o certificado LMIA do governo e te dirigires às autoridades de imigração, ou seja, no nosso portal, no bendito portal de imigração do governo canadense, e começares lá uma aplicação de um visto de trabalho. Eu gostaria de te lembrar que oferta de trabalho com um certificado LMIA não necessariamente traduz-se a visto de trabalho. Oferta de trabalho e a certificação LMIA não são garantias de aprovação do visto. Ainda assim terás que ir pelo filtro dos serviços de imigração, cumprires todos os requisitos de um solicitante de visto de trabalho. Só depois da aprovação é que você poderá arrumar as tuas malas e vires cá trabalhar no Canadá. Junto às autorizações de imigração do governo canadense, tu deverás provar com os teus documentos e com factos os seguintes aspectos. Primeiro, provar aos serviços de imigração do governo canadense que tu vais regressar ao teu país uma vez que o teu contrato e a autorização de trabalho tiver expirada. Segundo, deverás provar que és fluente numa das línguas oficiais do governo canadense, inglês ou francês, e esta prova é feita através de testes internacionais. Estou a falar do TOEFL, estou a falar do IELTS. Deverás procurar saber quais são os testes aceitáveis pelo governo canadense. Uma outra coisa, deverás provar ao governo que tens fundos suficientes para te manteres aqui no Canadá, tu ou um possível dependente, por pelo menos 1 ano. Então, tens que ficar atento, tens que ter a conta e o din-din preparado. Tens que provar também que não tens nenhum antecedente criminal. E normalmente o governo canadense te pede o registro criminal dos países em que viveste nos últimos 5 anos por mais de 6 meses. E acima de tudo, provar que estás saudável através de exames médicos que terás que fazer com médicos certificados pelo governo canadense. O que significa que se tens alguma doença crônica, uma doença contagiável, normalmente esses aspectos podem corresponder a um empecilho de aprovação do visto. Olha pessoal, está até a parecer que eu estou a ser pessimista, mas eu não estou a ser pessimista, estou a ser realista. Eu não quero que nenhum de vocês venha aqui para o Canadá pensando isso, pensando aquilo, quando a realidade é diferente. Então, para toda a informação que vocês ouvirem aqui na internet, e mesmo até aquilo que eu falo para vocês, tem sempre que ouvir com uma pitada de sal, tem que questionar. Eu sei que no vídeo de hoje não estou a falar necessariamente o que você gostaria de ouvir, mas fico muito aliviado por saber que estou a trazer a verdade para vocês. E como vocês sabem, eu não gosto de ser portador de más notícias, eu sou mais um anjo da esperança, eu gosto de trazer a esperança. E é por isso que se calhar vou aqui vos dar algumas notas importantes para vocês levarem em conta também
também nessa vossa análise. Mas antes mesmo de eu progredir, se achas que essa informação que eu estou a dar tem alguma relevância, coloca o teu like, deixa aqui o teu comentário. Se alguma vez já ouviste notícias de trabalho grátis aqui, tudo pago, viagem paga aqui no Canadá, fica atento, é burla. E acima de tudo, se inscreva nesse canal, onde estamos inteiramente comprometidos com a verdade, ok? Bora seguir. Olha pessoal, todas essas notícias que eu vos dei são reais, são factuais, porém normalmente muito aplicáveis nas grandes cidades do Canadá. Estou a falar de Toronto, estou a falar de Vancouver, estou a falar de cidades e províncias mais a sul do Canadá. Porém, para províncias mais a norte, províncias mais geladas, onde até essas províncias estão a criar incentivos para canadenses ou estrangeiros irem lá morar, então essas leis tendem a ser um pouquinho mais flexíveis, principalmente essa lei da aquisição de LMIA. Eles autorizam certas empresas, normalmente empresas grandes do governo, a terem que contratar muitas das vezes com a isenção do LMIA. Mas são casos muito raros e há também alguns requisitos a serem obedecidos. Mas só não acreditem que há coisas de graças aqui. Normalmente há responsabilidades e custos que tu, de uma ou de outra forma, terás de arcar. Vou sair dos factos, vou tentar terminar o nosso vídeo de hoje com as minhas opiniões pessoais. O que é que eu acho de todas essas filas? O que é que eu acho sobre o mercado de trabalho atual aqui no Canadá, ok? Minhas ideias pessoais, tu podes ter as tuas, eu porém vou deixar aqui o meu pensamento. Na minha opinião, primeiramente eu diria que família, há empregos e há trabalhos aqui no Canadá, mas precisamos primeiro tomar decisões factuais. Lembra dos 5,8% que eu falei que é a taxa de desemprego atual do Canadá? Viram as fileiras todas aí nos vídeos anteriores que eu passei para vocês? Estas vagas e esses trabalhos que eu disse que existem aqui no Canadá são extremamente concorridos. Há canadenses desempregados, há imigrantes residentes permanentes aqui no Canadá desempregados. E sempre que há vagas de trabalhos, a prioridade é primeiro empregar essas pessoas. E olha, é errado pensar que todo aquele pessoal que estava naquelas filas está desempregado. Muitas das pessoas que estavam nessas filas, que andam à procura de trabalho, não são necessariamente desempregados. São pessoas insatisfeitas nos seus trabalhos atuais e querem melhorar o empregador, querem mudar, querem alternar de trabalho. Por isso é fácil e realístico dizer que você que está fora do Canadá tem as grandes chances de conseguir emprego aqui no Canadá. Ao menos que trabalhes para uma multinacional, consigas uma transferência para aqui, para uma multinacional que também atua aqui. Essa é uma história completamente diferente. Mas mandar mesmo assim CV, esse todo o processo, olha, acontece, mas é um caso entre 10 mil candidatos, estás a ver? Então, isso é duro, pode parecer duro, mas é o que eu tenho visto, é o que eu tenho investigado e ouvido de outros angolanos aqui. Olha pessoal, a minha segunda opinião ou dica aqui é vos remeter a pensar que, diferente de muitos países africanos, aqui para o canadense é em primeiro lugar o canadense, e quando eu falo do canadense, estou também a falar do imigrante residente permanente aqui, ou pessoas sob custódia do governo, e só depois são os estrangeiros que não moram aqui no Canadá. Normalmente os estrangeiros que vêm trabalhar aqui no Canadá são mesmo pessoas assim top, pessoas indicadas, do tipo uma empresa que pensa: esse gajo é duro, não podemos lhe perder, vamos lhe contratar. Ou então quando ninguém mais quer cuidar dos velhos, ninguém mais quer fazer certos trabalhos indesejáveis, é aí que o Canadá se volta para o estrangeiro, para pessoas que não moram aqui. Mas normalmente tem mais chances, pessoas que vivem em países anglófonos, pessoas que falam inglês, ou países francófonos, pessoas que falam francês, essas pessoas normalmente têm mais chances em comparação a nós, os lusófonos de África. Parecendo dura, essa é a realidade aqui. Porém, se você é estrangeiro e já estás aqui no Canadá, fica muito mais fácil você falar com as pessoas, você bater certas portas, você fazer networking e conseguires uma vaga de trabalho. Não é muito comum, tipo muitos casos, mas eu também já ouvi relatórios de angolanos, já ouvi relatórios de brasileiros, já ouvi relatórios de outros africanos que vieram aqui fazer uma viagem exploratória, vieram com visto de turista,
falaram com pessoas certas, bateram em portas certas e através de conexões conseguiram um trabalho, conseguiram convencer o empregador com seu histórico profissional, histórico acadêmico, que eles poderiam fazer um determinado trabalho em carência aqui, e o empregador fez os possíveis de ajudar esse tal candidato a alterar o visto de turista para trabalhador. Isso também acontece. Quero vos dizer aqui que não é fácil, é difícil como turista converteres o teu visto para trabalho, mas acontece, peso embora, com muita extrema dificuldade, porque às vezes 6 meses de duração do teu visto de turista, o emprego não aparece. Tá duro mesmo até para os que já vivem aqui. Eu porém digo, só vai depender da tua fé, não é? Apesar de que as probabilidades vão contra ti, 1 em cada 10 mil. Arriscarias? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber de você. E por último, antes mesmo de terminar, vou deixar aqui um conselho muito importante. Você que já sabe que o Canadá é o teu sonho, tarde ou cedo vais vir para o Canadá, tenha em mente que a língua francesa, a língua inglesa aqui no Canadá são essenciais. Como é que você acha que você quer vir trabalhar aqui no Canadá, ou se vires aqui no Canadá vais futuramente trabalhar? Se não falas essas línguas, como é que vai ser a entrevista de emprego? Como é que vai ser todos esses pormenores associado ao emprego, cuidar de clientes, atender clientes, tratar, ler documentos oficiais da empresa? Como é que você acha que vais fazer isso se não falares inglês? Por isso é muito importante que tu comeces mesmo já a fazer as tuas aulas de inglês, sejam domiciliares, sejam numa empresa, sejam diligentes. Ok, meus vizinhos, é mesmo já hora de ir. Não aceitem qualquer informação por aí, não aceitem o que eu digo, simplesmente pesquisem, fazem um planejamento organizado, factual e bonito, deixa um like, deixa um comentário, principalmente vocês que me seguem, que já caíram em burla, que estão sempre a me mostrar esses papéis aqui de ofertas. Olha, fiquem muito atentos, sigam o canal, ativem o sininho das notificações para não perderem nada, e eu vos vejo no próximo vídeo, eu vos vejo aqui no Canadá, ok? Então família, já ouviste pessoas a falarem que pediram asilo aqui no Canadá? É uma coisa muito séria, é uma coisa muito sensível. Queres saber mais informações sobre o processo de pedido de asilo? Clica nesse vídeo aqui. Queres saber quais são as possibilidades de vires no Canadá como turista e se estabeleceres como um residente permanente eventualmente? Clica nesse vídeo aqui. Olha família, não esqueça de se inscrever aqui.